Hoje foi um dia repleto de chiliques e mau caratismo bolsonarista, a começar com mais uma vez o Adélio Bispo. Depois o Eduardo Bolsonaro deu um pitizaço na Câmara dos Deputados, ameaçando um colega deputado. E por fim o vídeo vazado da invasão do Palácio do Planalto, que só alimenta a farsa bolsonarista, porque eles estão desesperados com o início do julgamento dos envolvidos nos atos antidemocráticos, que pode pegar parlamentares bolsonaristas, e também o desespero com a possibilidade da delação premiada do Anderson Torres. O Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, pediu demissão e, pelo que nós temos até o momento, não justifica essa demissão, na minha opinião, sendo um erro do governo. O governo parece muito sensível às pressões das redes sociais, mas eu quero que você coloque nos comentários, foi um erro ou um acerto a demissão do Gonçalves Dias? E o que você achou desse vídeo? Favorece a farsa bolsonarista? Deixa o seu like se você concorda comigo que os bolsonaristas estão desesperados e, claro, se inscreva no canal. E por que eles estão desesperados? Nós temos que contextualizar o dia de hoje, porque não adianta só vir aqui e pontuar e comentar os fatos. Existe um grande pano de fundo por trás, que é o início do julgamento dos envolvidos nos atos antidemocráticos. Nós temos 1.390 pessoas envolvidas, o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e o Edson Fachin já deram o seu voto para tornar réis 100 pessoas, as primeiras 100 pessoas. E o Alexandre de Moraes, inclusive, citou o envolvimento direto com evidências de 13 deputados ou 13 parlamentares bolsonaristas, dentre eles Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis Carla Zambelli e o André Fernandes, que é o autor do requerimento da CPMI dos atos antidemocráticos. Eu já expliquei até mesmo como essa situação impacta o Anderson Torres e o desespero do Bolsonaro com a possibilidade do Anderson Torres fazer uma delação premiada, tanto que o Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do Anderson Torres, a primeira manifestação pública de alguém da família Bolsonaro sobre o ex-ministro. Link aqui no card. Então eles estão tentando desesperadamente desviar o foco da investigação e retirar de si a culpa, culpando o governo para que eles não sejam punidos. Esse é todo o objetivo. E aí que entra o vídeo, porque o vídeo divulgado pela CNN mostra os invasores dentro do Palácio do Planalto interagindo com integrantes do GSI, servidores do Gabinete de Segurança Institucional. E o vídeo também mostra o chefe do GSI, o general Gonçalves Dias, circulando e eventualmente interagindo com alguns manifestantes, mas não do modo como os servidores do GSI interagiram. E esse vídeo ele está sendo utilizado pelos bolsonaristas para falar que o GSI foi conivente com as invasões que nós tivemos no Palácio do Planalto. É claro que eles estão usando isso de modo extremamente mau caráter para jogar a responsabilidade no governo federal para se protegerem. Mas se você avaliar o vídeo, você percebe que o ministro ele chega horas depois da invasão. E quando ele chega já não tem mais o que fazer. E ele tá ali, você vê no rosto dele, ele completamente perdido com a situação. Mas aí, depois de tanta pressão que nós tivemos ao longo da tarde de hoje, o Gonçalves Dias teve uma reunião com o Lula e pediu a sua demissão. Era para ele ter prestado os esclarecimentos, ele foi convidado para falar sobre os atos antidemocráticos na Câmara dos Deputados, mas ele alegou uma indisposição, problemas de saúde e não foi. E agora, no fim da tarde, nós tivemos o pedido de demissão. Na minha opinião, esse pedido de demissão é um erro, porque pelas informações que nós temos até o momento, não haveria justificativa para que ele fosse exonerado, a não ser que o governo tenha mais informações do que nós temos até o momento do que foi ventilado pela imprensa. Porque a equipe que foi composta por ele não era a equipe dele. Que ele gerenciava não era a equipe dele. Esse é um ponto importante que nós temos que destacar. Porque o que aconteceu? Naquela época, o único nome do Lula no GSI em 8 de janeiro de 2023 era só o ministro, era só o chefe. O restante da equipe era toda composta por pessoas que foram nomeadas pelo general Augusto Heleno, ou seja, na época do governo Bolsonaro. E no início do governo Lula, houve uma tentativa de desbolsonarizar os ministérios. Isso estava acontecendo, tanto que o Flávio Dino ele exonera uma quantidade grande de servidores, o que dificultou também o serviço de inteligência, porque estava lotado de bolsonaristas. Então aquela equipe já era do governo Lula, mas foi toda nomeada pelo governo Bolsonaro. Isso é um ponto que nós temos que deixar muito bem claro. Era uma equipe do general Augusto Heleno que estava a mando
do Gonçalves Dias. Por isso que, na minha opinião, essa demissão não é justificável. E me chama a atenção, e o governo não pode ir mais por essa linha, de ser tão sensível assim às pressões de redes sociais. Teve a pressão na rede social, no caso da Shine, voltar atrás. Não, pera lá, isso não pode acontecer. Eu expliquei isso pra vocês, isso atrapalha o arcabouço fiscal do Haddad. Ninguém que não perde, porque uma inquietação na rede social hoje não é a mesma inquietação de amanhã. É muito volátil, as coisas mudam. Então, se o governo ficar baseando as suas decisões com popularidade mensurada a esmo por opinião de rede social que é dominada pelo bolsonarismo, vai andar em círculo e vai ficar patinando. Mas eu quero que você coloque nos comentários. Você concorda com a demissão ou não? O que você acha do vídeo? É uma manipulação? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Mas, é tão patética a argumentação do bolsonarismo e tão desesperadora que eles falam o seguinte: não houve conivência do GSI. É claro que houve conivência do GSI. O próprio Lula falou: olha, houve gente aqui de dentro que facilitou sim. Nós temos que investigar. A porta foi aberta. Eu fui presidente aqui durante 8 anos, a porta não fica aberta. Então houve conivência, o pessoal deu água, militares foram coniventes, tiraram selfie. Não foi somente no Palácio do Planalto. Nós tivemos conivência em toda a Praça dos Três Poderes no Palácio do Planalto, nós também tivemos na Câmara dos Deputados, no Congresso e no STF. Então nós sabemos que teve sim conivência do GSI. Ah, mas por que o Alexandre de Moraes não ouviu ainda o ministro do GSI, o general Gonçalves Dias? Porque as oitivas dos militares começaram na semana passada. Eu tenho visto um monte de bolsonaristas falar isso. Ah, por que o Anderson Torres foi preso e o ministro não? São casos diferentes. Totalmente diferentes. O ministro visivelmente estava perdido na situação, pelas fotos e pelas informações que nós temos até o momento. Por que ele não foi ouvido? Porque a investigação não chegou ainda. É uma investigação longa, uma investigação demorada, que vai demandar um esforço imenso das nossas instituições. E é óbvio, pessoal, que tudo isso é uma narrativa bolsonarista para desviar o foco, porque eles tentaram ao longo de todo o dia fazer isso. Começaram com o caso do Adélio, de novo o caso do Adélio. Começaram falando que os advogados do Adélio Bispo, eles receberam dinheiro do PCC. Advogado criminal recebendo dinheiro do PCC. Faça um favor. Advogado recebe dinheiro de tudo que a gente, tem cliente de toda a sociedade, não mais advogado criminal. Advogado criminal defende criminoso. É verdade, eles têm um advogado lá que vai defendê-lo. Então assim, tentar de novo associar o Adélio ao PCC, pagaram porque aí querem associar o caso do Moro, é uma palhaçada sem limite. Inclusive a própria Polícia Federal, uma parte das investigações fala, essa associação que começou lá do governo Bolsonaro, tentaram esmiuçar uma associação, uma investigação para isso, é frágil. É frágil e foi feita dentro do governo Bolsonaro para favorecer também os argumentos do Bolsonaro. É ridículo. E esse caso também serviu para o Eduardo Bananinha tentar um chilicão hoje na Câmara dos Deputados. Porque estava rolando lá uma discussão da sessão do trabalho, né? A comissão do trabalho. E aí o Eduardo falou assim, que eu nunca confiei na esquerda. A esquerda não me engana. Vide o caso do Adélio, né? Lá de Juiz de Fora. E aí o deputado Marcon, do PT, falou assim, isso aí não existiu. A facada foi fake porque não saiu sangue. Olha, eu não aguento mais essa história. Eu sempre não aguento mais isso. Se fosse falso, a esquerda e o governo Lula erram ao ir por esse ponto. Porque não tem como você esconder nada hoje em dia. O Bolsonaro no ano passado, ele tentou sair de fininho na calada da noite de Santa Catarina para Brasília porque ele estava com obstrução intestinal. E flagraram ele. Não dá pra escolher. Vocês acham que uma situação dessa magnitude seria escondida? Vamos parar de ver filme. Filme é filme, realidade é realidade. E aí o Eduardo deu um chilique, né? Começou a insultar o deputado, começou a ameaçar, falando que vou te bater, como se ele fosse machão. Faça-me um favor, Eduardo, você não é machão nada. Você viu sua namorada lá pegando o cubano, você não fez nada. Você é um bananinha. É o bananinha. Mas esse caso de hoje, o dia de hoje, é um dia pivotal pro governo Lula. O governo Lula não pode mais apostar na burrice e na incompetência. Para enfrentar o bolsonarismo, vai ter que apostar na inteligência e na politização. Então não dá mais para ficar propagando essas teorias de conspiração, como no caso do Adélio Bispo. Isso não ajuda o governo, só emburrece. E quem era um dos principais propagadores dessa desinformação? O Paulo Pimenta, que está na Secom.
O governo não tá bem assessorado, o governo tem quadros que são fracos. Paulo Pimenta da Secom, Flávio Dino da Justiça, o Silvio de Almeida dos Direitos Humanos e o Padilha das Relações Institucionais. O Alexandre Padilha, olha, ele não tem palavra. Ele prometeu pra mim que ia me conceder uma entrevista pro doutorado. Falei assim, ó, Padilha, eu tenho dados aqui do Mais Médicos que não são bons. Você quer se explicar? Não, eu vou me explicar. E não foi, ele não tem palavra. E aí o que acaba acontecendo? O Camilo Santana também do MEC, como o entorno do Lula não consegue propor discussões e assessorá-lo com informações, acabam tendo aquelas gafes como a gafe do videogame. Mas por que acontece isso? Porque o governo tem muitos incompetentes ali dentro que não conseguem abastecer o Lula com as informações corretas e as discussões apropriadas. Aí o Lula precisa tirar as informações rápido e acaba tendo essas gafes. Mas isso tudo é por culpa da incompetência de vários ministros que deveriam cair imediatamente.